Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A primeira das bem-aventuranças começa por bem-aventurados os pobres em espírito. Nós, tenho certeza, porque é normal que suceda, na maioria das vezes não sabemos o que é que significa ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito não significa ser pobre em bens materiais. Não significa não ter dinheiro, não ter casa, não ter carro, não ter emprego, não. Ser pobre em espírito significa estar vazio de Deus. Significa não ter espiritualmente nada. Significa estar paupérrimo da graça de Deus. Então, mas a graça de Deus não penetra todo o cosmos, não penetra cada uma das nossas células. É verdade que sim. Mas não se fixará em nós, em nenhum ponto da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, se nós não formos pobres em espírito. Ser pobre em espírito, amados irmãos e irmãs, é, como eu disse há pouco, na primeira faceta da moeda, que vos mencionei, agora na segunda. Primeiro é o vazio total, é o nada que eu sou, completamente dissemelhante, distante de Deus. E é a segunda face da mesma moeda. Nisto que tem a ver com o pobre, ou com os pobres em espírito, é quando eu reconheço o nada que eu sou perante a grandeza de Deus. É quando eu me reconheço pecador e assumo as minhas falências. O que é isto de assumir as minhas falências? É de ter a noção exata das minhas falhas, das coisas que devia fazer e não faço, do quão próximo deveria ser de Deus e não sou, do quão semelhante a Deus era meu dever que eu fosse e nada faço para que o seja. Enquanto eu não for, amados irmãos e irmãs, como o publicano, aquele cobrador de impostos, recordam-se de há um domingo atrás, não tem a ver com o Evangelho de hoje, mas aquele publicano, aquele cobrador de impostos, é o exemplo maior, a referência maior do que é ser um pobre de espírito. Ao contrário do fariseu, que lá estava, alegando-se, o fariseu por tudo aquilo que ele era, que conseguia fazer, pela santidade que tinha, o que é que fazia o publicano? Este, o pobre de espírito, nem olhava para os céus, cabeça baixa, olhos postos em terra, porque não se achava sequer digno de contemplar o firmamento criado por Deus. E o que é que ele dizia perante o Senhor nosso Deus? Ficando distante, não tão próximo como estava o fariseu, mais afastado do templo. O que é que ele diz? Senhor, perdoa-me, porque eu, Senhor, sou pecador. E dizia isto com a cabeça não posta em terra, mas olhando, os olhos olhando o chão, porque não tinha, ele sabia quem ele era. Ele não tinha dignidade em nenhum dos atos praticados por ele para se assemelhar, para ser parecido, para ser idêntico, para ser igual a Deus, para transportar Cristo na sua vida. Mas ele reconhecia isso. Ele reconhecia que era um deserto vazio de Deus. Um deserto vazio de Deus. Estes são os pobres em espírito. Mas não basta ser um deserto vazio de Deus. Tem que se confessar pecador, como publicano. E aí é que é um pobre em espírito. Aquele que reconhece quem é, que nada tem e que tudo deseja ter, na medida do que o Senhor lhe der. Hoje, neste domingo do Carnaval, que a Igreja comemora e celebra liturgicamente, é o último domingo em que se come carne durante toda a grande Quaresma. Quaresma que não começa hoje, não começa amanhã. A grande Quaresma vai começar de amanhã 8 dias, na nossa chamada segunda-feira limpa. Isto é, depois
de celebrar no próximo domingo, de hoje a 8 dias, o domingo do grande perdão. E é na segunda-feira que começa a grande quaresma. Mas hoje já abdicamos, a partir de agora já não se come carne, a não ser por misericórdia de Deus e da Igreja. Aos domingos, carne, nós chamamos carne branca, carne de pombo, de peru, de pato, de coisas que tenham asas com penas. Logo, os porquinhos não voam, as vacas também não, portanto, supostamente não têm penas. Esse não se come. Para vos dizer que hoje já começámos a preparar-nos, já começámos a olhar a véspera que nos conduz àquele cortinado imenso que vai acontecer no grande perdão, que se afasta quando pedimos perdão a Deus e se abre esse cortinado imenso e nos dá acesso ao início da grande quaresma. Mas hoje já vemos com maior clareza a exigência que nos pede a grande quaresma, que se iniciará no dia 7 de março. E para iniciarmos a grande quaresma, queridos irmãos, nós temos que nos preparar. Estas 3 semanas, 4 semanas que antecederão o domingo do grande perdão, é já uma pré-preparação para essa grande caminhada que é a grande quaresma. E essa grande caminhada leva-nos à Páscoa, leva-nos à ressurreição, leva-nos a ressuscitarmos com Cristo se formos assumidamente pobres de espírito. Homens e mulheres que se confessam como um publicano: Senhor, Senhor, tem piedade de mim, perdoa-me os meus pecados. Se formos como um publicano, homens e mulheres que confessam não terem amado. Sempre vos disse, confessar os nossos pecados significa, e é igual a dizer: eu não amei, eu não amei, eu não quis amar, eu não estive disposto a amar. Pecado é tudo onde nós colocamos a língua, o coração, o intelecto, o espírito, o pé, sem amor. Ao contrário do Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo, que até com as pálpebras cerradas e não olhando nos olhos de ninguém, todos conseguiam ver o amor de Deus, como nós hoje conseguimos ver na Igreja. Nós não vemos o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo na sua natureza humana, porque não somos dignos disso, a não ser quando o Senhor o permitir. Cristo é natureza humana, o Verbo encarnou. Mas nós sabemos que Ele está na Igreja. Como é que sabemos? Porque ouvimos na Sagrada Escritura. Não só porque rezamos o rosário, não só porque ouvimos os fiéis falarem em nosso Senhor Jesus Cristo, como eu agora estou aqui a falar do Evangelho. Não só. Porque sentimos a presença invisível de Deus na nossa vida. Invisível, como eu disse, não é porque o Senhor não tenha carne e osso, tem na sua natureza humana, e Tomé é bem a testemunha de que o Senhor tinha e tem carne e osso, e ressuscitou no seu corpo, ressuscitou na carne. Tomé, à imagem, e conglomerando, unindo nele a imagem de tudo aquilo que são as nossas dúvidas humanas, fez-nos esse enorme favor de questionar o que nós às vezes temos vergonha de questionar. Ele amava tanto. Perguntar-me-eis, mas porquê é que um teopita hoje fala deste Evangelho, fala do outro e não fala do de hoje? Falo do de hoje também. Falarei do Evangelho de hoje. Mas todo o Evangelho é um só corpo, amados irmãos. O Evangelho é um só corpo. Não há 4 evangelhos, nem há milhares de perícopas. O que é que são as perícopas? Pronunciai bem as palavras. O que é que são as perícopas? São as partes, como hoje. Hoje lemos esta perícopa, este evangelho, do capítulo X, versículo 2, ou versículo 8, imaginemos. São as perícopas. Então, mas as perícopas fazem parte de um todo, que é um tecido orgânico, que se chama Evangelho. É abordado por 4 evangelistas. É o mesmo Evangelho. É abordado por 4 homens inspirados por Deus. Os evangelistas são Mateus, Lucas, Marcos e São João Teófilo, que vêem cores diferentes no mesmo Evangelho. Descobrem a presença de Deus de 4 formas passíveis e possíveis
de eles interpretarem 4 formas que eles sentiram, viram e tangibilizaram, tocaram, ouviram Cristo comunicar-lhes. Mas é um só Evangelho. Como eu digo, é um só corpo. Como a igreja, uma quantidade de corpos nossos, cada um com o seu nome, homens e mulheres, mas todos somos o mesmo corpo. Somos a Igreja de Cristo. Como eu sempre vos digo. Bem, então, esta caminhada que nos conduz pela Quaresma fora, a Quaresma é como que um convite ao deserto, no final do qual está um oásis. Aqueles que caminham no deserto, os que já experimentaram o deserto alguma vez nas suas vidas, sabem que quando se chega a um oásis, é um momento bom, é um momento de alegria, de grande entusiasmo, a certeza de dizermos, podermos afirmar, não morri de sede no deserto. Então, pegando nesta imagem do deserto do oásis, a grande Quaresma será essa caminhada no deserto e a Páscoa da ressurreição de Cristo, o oásis, onde beberemos da água viva, da qual brota a imortalidade de Deus. Imortalidade essa que o Senhor nosso Deus deseja partilhar connosco. Deseja partilhar connosco, e não nos, mas não, eu digo deseja, porque é que não digo obriga a que a partilhemos com Ele, porque o Senhor não nos obriga a nada. Cristo convida-nos a tudo e não nos obriga a nada. Essa imortalidade que o Senhor quer e deseja partilhar connosco na Páscoa é para aqueles que, assumindo-se como pobres em espírito, se confessam pecadores e ao longo da Quaresma se vão penitenciando. Isto são termos que toda a gente conhece. Penitência, metanoia. Agora, o que é que isto significa? Isto não tem nada de coisa jurídica. Penitenciarmos nem tem a ver com penitenciário, com prisão. Não. Penitenciarmos é irmos descobrindo, nós que somos seres distraídos, todos os dias, por isso a Quaresma tem estes 50 dias a partir do domingo durante perdão em diante, e estas 3 semanas já 4 de preparação, e em cada dia da Quaresma nós vamos descobrindo, isto é, penitenciando-nos, descobrindo mais um momento em que eu não amei. Então, penitenciar-me é eu reconhecer-me pecador, reconhecer perante Deus que falhei, e todos os dias durante a Quaresma, se eu estiver atento, eu vou descobrir mais momentos da minha vida anual, durante o ano todo, em que eu não estive presente aos meus irmãos. Resumindo, em que eu fui totalmente distante de Cristo. Em que eu fui dissemelhante, não fui igual a Cristo. A Quaresma serve para nós irmos apurando os momentos da nossa vida em que Cristo esteve distante de cada um desses momentos. E então nós vamos durante a Quaresma pedindo perdão. Mas para termos força para pedir perdão, para termos lucidez espiritual em nós, para reconhecermos as vezes em que não amamos, nós temos que abdicar de alguns pesos pesados. Um deles é o nosso corpo. Bem, mas nós não vamos abdicar de ter corpo. Mas temos que abdicar de alguns pesos que pesam e tornam pesado e denso o nosso corpo. Por isso, a Igreja nos aconselha, bem, até os médicos dizem que é bom fazer jejum de vez em quando, mas os médicos não são presbíteros, nem são bispos, nem são padres, nem são místicos. São padres, são médicos. E eles dizem que é bom para perdermos toxinas, de vez em quando abdicarmos de carnes, vista, os médicos. Ora, a Igreja, muito antes dos médicos se lembrarem disso, a Igreja foi pautando, foi pondo pequeninos, grandes pontos ao longo do ano litúrgico, que são os Quaresma, do Natal, da Páscoa, São Pedro e São Paulo, da Missão da Mãe de Deus, e alguns dias, como são dias de jejum também, como são a declaração de São João Precursor, e outros dias que nós temos ao longo do ano. E foi pautando ao longo do ano, mas o ano litúrgico, para que nós vamos abdicando de alguns desses grandes pesos que nós transportamos. Mas a grande Quaresma é, por excelência, o convite ao despojamento total. Por isso ela é mais longa, por isso ela é mais exigente do que a Quaresma Natal. Então, somos convidados a abdicar o quê? Para já daquilo que metemos dentro da barriguinha. São as carnes,
são aquelas coisas que nos fazem mal, são, enfim, leites, fritos, óleos, tudo isso. Mas ainda estamos muito, amados irmãos e irmãs, na periferia, no verniz. Mas ninguém pode tratar de recuperar um móvel da época, por exemplo, uma cómoda Luís XV, ou São José, ou uma mesa Império, se antes não raspar o verniz. Temos que raspar o verniz para ver depois onde é que está o caroço, qual é a dimensão da madeira podre. Então nós também temos que jejuar, queridos irmãos e irmãs, ainda que seja, eu diria, o mais fácil. E já é tão difícil para nós abdicarmos da comidinha. Mas é importante que o façamos, porque na medida em que nós nos libertamos destas toxinas todas, que a carne em si tem, e outros derivados, não só da carne, mas de outras coisas, de óleos e por aí fora, nós vamos ficando mais leves no nosso corpo. O nosso corpo vai começar a respirar melhor. Até as células, ao nível ainda, como eu disse, da casca, da nossa pele, do nosso verniz, as nossas células são melhor irrigadas, melhor pelo oxigênio, são mais bem oxigenadas. Como eu disse, estamos ainda na casca. Mas se não fizermos isto, não conseguimos depois ter sequer força para fazermos o que fez o publicano. Senhor, olhando para o chão, tem piedade de mim porque pequei contra ti. A quaresma serve para nós sermos iguais ao publicano. Para assumirmos e termos a certeza de quão distantes, quão longe estamos de sermos um pouquinho que seja parecidos com Deus. Mas nós às vezes, queridos irmãos e irmãs, pensamos bem, pensando mal, porque fazemos algumas coisinhas boas, nós já julgamos que estamos muito próximos de Deus. Porque temos algum momento em que fomos bondosos, pensamos que estamos próximos de Deus. Porque tivemos um momento ou outro em que perdoámos alguma coisinha aos nossos irmãos e irmãs, já pensamos que estamos muito próximos de Deus. Porque visitámos, enfim, um irmão nosso até familiar, consanguíneo, que não visitávamos há 10 anos, julgámos-nos já não tão distantes do Senhor nosso Deus. É verdade que isso são coisas boas. Perdoar, amar, ser generoso, estar atento, vestir os nus, visitar os que estão presos, encarcerados, alimentar os famintos. Como hoje é dito no Evangelho de hoje. Mas isso, queridos irmãos e irmãs, não faz com que nós sejamos iguais a Deus. Como eu conversava com o Sr. Antidório hoje, achará algum de nós que se eu for ter com os oficiais da NASA com um aviãozinho de papel, vou surpreender? Vão ficar boquiabertos? Oh, eles que criam foguetões? O que é um aviãozinho de papel para os oficiais da NASA que criam foguetões e os põem em órbita? Se Picasso, pintor Picasso, já ouviram falar certamente, um dos grandes pintores, um dos maiores nas áreas dele, hoje estivesse vivo e eu pegasse numa palete de lápis ou de carvão para fazer, enfim, pinturas semelhantes às deles, achais que Picasso teria surpreendido? Ai, que gênio que está aqui, então Peter João trouxe esta caixinha de lápis. Não. Se Einstein estivesse vivo, há uma equação que é mais deslumbrante, mais admirável, equação matemática de todo o século XX. A maioria de vós não ouviu falar que em matemática se escreve letra E, de enguia, E igual a M de Manuel, C ao quadrado. Isso significa energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Bem, não estamos aqui a discutir agora física, nem matemática. Mas, se eu agora chegasse junto a Einstein e escrevesse num papelinho a mesma coisa, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, achais que Einstein ficaria surpreendido comigo? Claro que não. Foi ele que criou a equação. Era ridículo. Eu passaria por ridículo diante de Einstein. Isto para vos dizer, acharemos nós que, por sermos muito bondosos,
muito generosos, perdoarmos muito, vestirmos muita gente que está nua. Seremos, na nossa bondade, semelhantes a Deus. Surpreenderemos nós Deus. Como eu comecei por dizer, dando estes 3 ou 4 exemplos, nunca surpreenderíamos nenhum destas pessoas ou destas instituições que eu enumerei. Quanto mais surpreendemos Deus com a nossa bondade. Por mais bondosos que sejamos, mais amorosos, queridos irmãos e irmãs, mais dedicados, mais semelhantes a Cristo. E isto de ser semelhante a Cristo é praticarmos atos iguais aos que Cristo praticou. Mesmo assim, nós estaremos a léguas do que Deus é. Deus nunca será surpreendido pelo maior de todos os atos de amor do homem ou da mulher. Imaginai que era possível, desde que Deus criou a mulher e o homem, há milhares e milhares de anos, até ao dia do juízo final, contabilizando todos aqueles homens e mulheres que ainda vão nascer, dentro de suas mães, somando todos estes membros da humanidade e espremendo todos os atos de amor que toda esta humanidade já morta e ainda por nascer e aquela que está viva hoje, tudo junto, se conseguisse espremer ou somar de todos os atos de amor, todos eles e elas, um ato de amor gigante, maior, este ato de amor continuaria a não surpreender o Senhor nosso Deus. Porque Ele é que é o todo bondoso. Deus é o todo perfeito. Então, podemos pensar, então, mas é inútil, sendo assim, então para que é que eu sou bondoso, para que é que eu perdoo, para que é que eu sou generoso, para que é que eu tenho atos semelhantes a Cristo? Para quê? Para que eu saiba que apesar de não poder fazer nada para a minha salvação, que apesar de não ter mérito nenhum entrar dentro do reino dos céus, porque todos os méritos foram conseguidos por Cristo na cruz, ainda assim eu olho e vejo que estou em movimento, no movimento desta vida de amor e de perdão e de trabalho e de ajuda, como Cristo trabalhou, ajudou e amou e perdoou aos apóstolos. Então eu estou em movimento, mas reconheço porque sou pobre, assumo-me como pobre em espírito, não por vaidade, mas porque o sou, de facto. E reconheço que o tanto que eu sou, que eu acho que eu sou, as tantas coisas que eu faço são pó, comparadas com o amor de Deus, com a dedicação de Deus, com a proteção de Deus, com a vida de Deus. E então, eu volto ao publicano do Evangelho há uns dias atrás. E direi eu também, Senhor, eu pratico alguns atos de bondade, mas na maioria das vezes nem sequer irei colher um obrigado teu, Senhor, porque em cada ato que eu pratiquei já me pus vaidoso, já me pus idêntico àquele fariseu que achava fazer muitas coisas. Eu já dei umas coisinhas por aí na vida, à igreja, aos meus irmãos, e já achei que dei muito. E com isso perdi tudo o que cada um dos meus atos tinha de semelhança com os teus, Senhor. E neste momento, queridos irmãos, entra a grande quaresma para nos libertar destas vaidades humanas, às quais tão facilmente somos alcandorados, isto é, somos catapultados para essa vaidade de forma tão fácil. E nós devemos, durante a quaresma, despojar-nos de tudo. Um camelo no deserto não vai vestido de fraque, pois não? Nem de camisa, nem de gravata. Um camelo vai com o pelo que Deus lhe deu, andando no deserto. Nós também não podemos entrar no 8º dia, no dia de todas as eternidades, no dia em que não só contemplaremos a imortalidade, mas começaremos a viver o primeiro dia da nossa imortalidade, depois da Páscoa, o 8º dia, daqueles que estiverem com Cristo, forem iguais a Cristo, no dia do juízo final. E temos que estar como o camelo no deserto, sem fraque, sem coisa, o que é que eu quero dizer sem fraque, sem casaco, sem gravata, sem coisas postiças. O pecado é postiço. Não amar é uma coisa postiça porque não é nossa. Não é próprio do homem e da mulher não amarem. Não é próprio de nós, filhos de Deus, não sermos iguais a Cristo. O que é estranho é sermos semelhantes a Cristo. Porque seria natural, como respirar, sermos outros Cristos. No dia do juízo final, queridos irmãos, a propósito dos cabritos de hoje, dos quais fala o Evangelho, e das ovelhas que seguem o pastor, isto é uma distinção que se faz. As ovelhas vão atrás do pastor.
O pastor nem tem que ir a gritar atrás delas. Os cabritos saltam para aqui, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, andam para onde querem, não têm pastores. Não é? Os cabritos são a imagem daqueles que não são os bem-aventurados pobres em espírito. São aqueles que se julgam capazes de saltar por força própria. Não precisam da força de Deus. São capazes de muitas coisas. E nós, queridos irmãos, somos capazes, sem Deus, apenas saltar para o colo do Lúcifer. Porque o Senhor diz, quem não é por mim, é contra mim. Não há como ficar sentado na paragem do autocarro, os demónios de um lado, Deus do outro. Não há paragem do autocarro na vida. Ou estamos com Lúcifer, ou estamos com Deus. E na ressurreição, os que quiserem estar com Cristo, têm que no dia do juízo final, quando Cristo me olhar no meu rosto, quando Cristo olhar cada um de nós, cada um de vós, cada uma de vós, quando Cristo olhar cada um e cada uma de vós, nos vossos rostos, nos nossos rostos, entrarão no reino dos céus aqueles que dentre vós e nós tivemos um rosto igual ao de Cristo. Então nós espelhamos o rosto de Cristo, isto é dizer, a vida que vivemos espelhada diante de Cristo no dia do juízo final, como uma vida que nós vivemos em tudo, o mais semelhante, o mais idêntico, o mais próximo a Deus. Então o nosso rosto será o rosto de Cristo, porque nós, enquanto vivemos nesta vida, já fomos Cristóforos, isto é, transportadores de Cristo nesta vida. E sê-lo-emos também na outra. Então estes serão as ovelhas. A este o Senhor porá à sua direita e convidará para entrar no reino dos céus. Mas voltando à Quaresma para terminar. No próximo domingo, gostei que eu vou falar sobre jejum, Quaresma, perdão, arrependimento, com mais tempo. Aqui não é possível, naturalmente, como sabem. Mas é a Quaresma que nos conduz a essa luz, a esse farol que não se apaga, que é a vida de Deus em nós. E o Senhor é tão o único bom que partilha o que Ele é com aqueles dentre nós que quiseram ser como Ele. Então Ele partilhará a sua vida connosco e nós seremos imortais. E estaremos acima dos anjos, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, já está acima dos anjos. Nós somos vocacionalmente para estarmos. E um dia estaremos, se formos semelhantes a Cristo. E se formos semelhantes a Cristo, nós seguiremos os passos do primeiro ser humano a trilhar, a fazer o caminho que conduziu à salvação. Maria transporta no seu ventre o Salvador e é a primeira a ser salva pelo próprio Salvador. Então, Maria é aquela que espelha, tanto no seu ventre como no seu rosto, porque viveu assim cada um dos seus atos ao longo da sua vida, o rosto do seu próprio filho. Nós devemos também ser isto que a Mãe de Deus foi. Sermos como o pobre publicano, arrependido, pobre em espírito, assumido um pobre em espírito, está despojado, vazio de vaidades, para podermos ser depois semelhantes e iguais a Cristo. Que o Senhor vos proteja, vos guarde e vos dê força para poderes também, não só voltar no próximo domingo, como durante a semana, lembrar os vossos irmãos, porque eu também vou fazer, junto de todos aqueles a quem eu conseguir chegar com a minha voz, para os lembrar. Lembrai-os, porque eu também irei lembrar durante a semana, a todos os que não estão cá hoje, que domingo que vem é o domingo do grande perdão. É grande lago, a grande lagoa, a grande piscina de águas limpas e límpidas, nas quais nós devemos mergulhar pedindo perdão aos nossos irmãos aqui, para entrarmos já limpos, como no momento do batismo, na grande Quaresma. Porque depois ao longo da grande Quaresma, por mais esforço que façamos, nós sempre somos pecadores, nós sempre tropeçamos em coisas onde somos chamados a amar e não amamos. Mas é importante, por isso mesmo, ganharmos essa força, esse empurrão, digamos assim, sabe o que é um empurrão? Uma força motriz para entrarmos com velocidade, com ímpeto, com força, com garra na grande Quaresma. E só conseguimos isso começando no domingo que vem, pedindo perdão a toda a Igreja, e a toda a Igreja somos todos nós, uns aos outros, começando pelo seu multidão, por mim, a todos vós, e vós todos uns aos outros. Que o Senhor vos, e eu, vos torne pobres em espírito, verdadeiramente arrependidos, outros Cristos, homens e mulheres, transportadoras do Senhor Salvador, para nos encontrarmos depois todos na Páscoa.
esta Páscoa, que é a Páscoa eterna. A Páscoa não é uma festa qualquer que se comemora todos os anos se repete. Todos os anos se repete porque nós somos lentos em aprender. Mas a Páscoa, enquanto Páscoa, é uma só Páscoa que nós comemoramos. Mas não falamos da Páscoa agora, que não chegamos lá. Só falei um pouquinho anunciando que esse é o local, esse é o horizonte onde esta caminhada quaresma nos levará. Que o Senhor vos abençoe em vossos dias e ao longo de todas as vossas vidas. Bem, agradeço àqueles que no domingo passou tiveram coragem, porque é preciso ter coragem para abdicar de algo que é nosso. No passado, eu sei que no próximo estará a igreja cheia. Mas mesmo assim haverá um ou outro fiel que está cá hoje que não ouviu o que eu disse na semana passada. Não vou repetir tudo, vou fazer uma síntese só para dizer que pedi a todos que ajudem a igreja. Aliás, no final da minha homilia, que está gravada em áudio, do domingo passado, para não estar repetido, os que tiverem acesso podem ver no final outro assunto para a homilia, é que eu faço esse pedido. Reitero o pedido, agradeço àqueles que já se disponibilizaram para ajudar a igreja e peço a todos, aqueles que ainda não fizeram, que o façam. Aos senhores presbíteros, diáconos, que ainda não puseram lá o vosso nome, eu sei que não foi por esquecimento, foi por falta de tempo. Certamente hoje, os que não fizeram terão tempo de fazer, vão ter, senhores padres, com o Monsenhor. Os que já puseram lá, os padres que já puseram o seu nome, não irão pôr nome. Porquê? Porque o clero, enfim, por dar o exemplo diante dos fiéis, eu sei que sempre fizeram na vida e continuarão a fazê-lo agora também. Como eu disse, agradeço a todos o vosso carinho e a vossa generosidade e termino dizendo aquilo que disse, de tudo o que eu disse naquele apelo de ajudar a igreja na semana passada, o mais importante para mim foi isto. Não quero que façam despesa para ajudar a igreja. Já vos disse no outro domingo que devem achar estranho como é que eu me tributo a pé para ajudarmos a igreja financeiramente com 20 euros no final do mês, do dia 31 do mês anterior ao dia 10 do mês seguinte, e nós não fazemos despesa. Não fazemos, mais irmãos. Jejuemos, não só durante a grande quaresma, jejuemos um pouquinho todas as semanas, todos os dias do ano, como eu vos disse, se em vez de bebermos 3 cafés, passarmos a beber 2, em vez de 3, ao longo de 31 dias poupámos 17 euros, a 6,5 euros, 17, 17,5, já nos falta só um pouquinho para os 20 euros. E se pouparmos de algumas outras coisinhas, umas compras, também fazemos compras mal feitas, compramos coisas que não são precisas, coisas que apodrecem ao longo do mês em casa, coisas que se estragam. Se tivermos mais atenção, vamos ver que não só não poupámos apenas 20 euros para dar à igreja, poupámos que há 70 ou 60 ou 80 euros, que ainda sobra para a nossa família. Como estivemos vigilantes para ajudar a igreja, Deus ajuda-nos também a estarmos vigilantes e a sobrar mais do que o que demos à igreja que sobra para nós. Que o Senhor vos protege e guarde. Que nenhum de vós tenha medo de ser generoso. Partilhai o pouco. Eu sei que temos pouco. Eu sei que ninguém aqui é rico. Ninguém aqui é sequer remediado. Todos vós trabalhais, enfim, viveis fruto do vosso salário, que não deve ultrapassar na maioria, 99% das vezes o salário mínimo. Eu sei que tens muito pouco. Mas Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele não nos deu 20 euros, como eu peço no final do mês. O Senhor deu tudo o que Ele tinha. Deu a vida dele. Perdeu a vida na cruz. Perdeu a vida na cruz. E reencontrou pela ressurreição a sua própria vida na cruz. E ganhou-nos a vida eterna. Não temos que dar a nossa vida. Por isso eu digo, não quero. Se algum fiel me vier dizer, quando entregar os 20 euros no final do mês, que pesou, eu devolvo os 20 euros. Entendem? Eu digo sempre, quando ajudo a igreja, sempre, e os que estão aqui e os que não estão aqui sabem disso, pergunto sempre quando dão 10 euros à igreja, ou 15, ou 20, ou o que for, não te faz falta para a tua família, filho? Tens certeza que vais conseguir pagar a renda no fim do mês? A prestação do teu carro? Eu pergunto sempre. A igreja não tem os seus sacerdotes mercenários. Entendem? Precisamos todos de viver, pagar as coisas, dívidas, mensais que a igreja tem, como as famílias têm, e só temos o que vós, do pouco que tendes, puderes partilhar com a igreja. Desde que não ponha essa ajuda vossa em causa a vossa vida. E só vós sabeis o que podeis dar e o que podeis fazer. O que eu digo 20 euros é um exemplo. Se alguém pudesse dar só 10, eu não vou rejeitar. Mas se alguém puder dar 50, que não se esconda. Que não se esconda. Se alguém puder dar 100 por mês, que não se esconda atrás dos 20 euros que eu pedi como referência.
Porque Deus sabe. Deus sabe se a minha família pode dar 100, pode dar 10, pode dar 1 euro, pode dar 20. Entendem? Sejamos honestos, pobres de espírito, que se confessam, esclarecidos. Esclarecido é uma pessoa com a alma limpa, amados irmãos e irmãs. Mas, como eu disse, não quero ninguém mais pobre, porque ajuda a igreja. Tenho a certeza que todos ficarão melhores, até financeiramente. Já nem falo na saúde, já nem falo na força depois para viverem uma vida que é a vossa vida dia-a-dia igual a Cristo. Às vezes nós temos medo de partilhar um pedacinho de pão que temos. E não temos tempo. Porque a fé nos diz que Cristo vê o nada que temos. E se nada nos enviar, envia-se Ele próprio, que é tudo que precisamos e tudo começa a acontecer de bom na nossa vida. Sabem que às vezes começa a acontecer uma coisa ruim na nossa vida e nós pensamos, temos esperança para que as coisas comecem a correr bem e de repente lá vem mais uma asneirada, lá vem mais uma coisa que correu mal, mais uma tristeza, mais uma desgraça. Muitas vezes porquê? Porque nós estamos ao lado do exercício da fé. Estamos ao lado daquilo que Cristo viveu e é. Queremos controlar tudo pelos nossos meios humanos. Queremos ter tudo na nossa vida, na nossa casa e para os nossos filhos, fruto do nosso trabalho, do guardarmos muito o que amealhamos. Esquecemos que tudo isso só vale a pena se amealharmos com Cristo. Ajudar a igreja é amealhar com Cristo. Que o Senhor vos proteja e vos transporte ao seu colo durante a vida. Continuam? Isto é só para saber se o Senhor estava a acordar. Está, sim, Senhor. Bem, fiquei agora. Rei dos céus Consolador,